Amigo, não tem relação. Vene Casagrande. Vamos lá, o Flamengo joga hoje. Ah, deixa eu falar uma coisa. Hoje foi cavalo. Eu, quando vejo uma fofoca no futebol, falo, graças a Deus que não é no Fogão hoje. Sim. Entendeu? Ah, é no outro time, é não sei aonde, é em São Paulo. O negócio do Flamengo é o WhatsApp. Aí, ó. O Flamengo entra em campo hoje contra o Bragantino, num confronto direto lá pelo topo da tabela. Ô, Pedrosa. Sim. Mas o assunto ontem... Não. Tem reforço no Mengão também. Ah, tá bom. A gente não pode esquecer Vamos isso. falar na volta. Reforço espanhol. Um monte de fofoca. De alto nível. Vai, Rodô. Um duelo decisivo na luta pela liderança do Brasileirão. O Flamengo vai a campo nesta quarta-feira, às 21h30 contra o Bragantino fora de casa. O principal desafio do técnico Felipe Luiz são os desfalques. Serão 8 jogadores fora da lista de relacionados e um time com muitas mudanças em campo. No ataque, Bruno Henrique pode ser utilizado na ponta ou centralizado, com a possibilidade de atuar ao lado de Pedro ou Wallace Ian. Mesmo em meio à negociação com a Roma, Wesley deve jogar. O Bragantino tem 27 pontos na terceira posição da tabela. Já o rubro-negro tem 30 na vice-liderança em um confronto que promete agitar a rodada do Brasileirão. Mas o assunto ontem mesmo, o Vene Casagrande, foi a polêmica com o De La Cruz. Na verdade, com o médico do Flamengo. Conta pra eles o que aconteceu pra quem perdeu essa fofoca. Vamos lá. Em um grupo de WhatsApp chamado Flabarra, nesse grupo de WhatsApp, membros envolvendo pessoas importantes do Flamengo, conselheiros. Nesse grupo de WhatsApp, alguém chamado João questionou o Runco, que hoje é o diretor médico. E quando eu falo diretor médico, ele é o chefe geral, por exemplo. O chefe do futebol, o chefe da medicina do futebol responde ao Runco. O chefe da medicina da natação responde ao Runco. Ele é o diretor geral, ele não é do dia a dia do futebol. E aí o Runco foi e respondeu. João, a situação de De La Cruz é essa aqui, e com palavras extremamente pesadas. Se a produção conseguir botar aí pra gente ler, porque assim, pra quem não viu, eu acho que é extremamente importante ler na íntegra e ouvir na íntegra Melhor. o que o Runco disse. Não botar palavras na Exatamente. boca, né? Enquanto isso, eu resumo. Ele praticamente botou um ponto final na carreira do De La Cruz. Porque a parte final da fala dele, da escrita dele, ele diz que como alguém vai comprar o De La Cruz, algum outro clube vai comprar o De La Cruz, se não for por conta da questão esportiva, porque ele não consegue mais performar em alto nível. Gente, assim, na boa, não tem como, ninguém aqui está criticando o Runco, porque eu vi muita gente falando assim, porque o passado dele, o histórico dele. Eu não estou aqui avaliando o profissional, o médico Luiz Runco, que deve ser um baita médico. Ninguém fica na seleção brasileira durante muito tempo, ninguém está no Flamengo à toa, deve ser um baita médico. Alguém avaliou muito bem. Mas a atitude dele foi extremamente errada, gente. Inclusive, ele foi contra um código da medicina. Então, que ele não pode dar laudo de um paciente para outras pessoas, independentemente se essa outra pessoa também é médica. Eu que sou médico, eu não posso virar para você e falar sobre um paciente, no caso o Pedrosa. É algo extremamente particular, não posso fazer isso. Código de ética. É o código de ética, exatamente. Inclusive ele pode ser processado por isso. Então, repito, Imagina gente, só que você vai no médico e você tá com um problema e você, você não quer que ninguém saiba. Aí aquele médico vai e conta pra alguém. Exatamente, isso não pode, né? Exatamente. É um código. Eu vou, sei lá, eu faço terapia. Aí a minha terapeuta, a minha psicóloga começa a falar dos meus problemas para outras pessoas. Gente, isso não pode. Isso é um absurdo. E outra, eu não vou nem entrar no mérito aqui da desvalorização de um ativo. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do humano. Se pôr no lugar do De La Cruz, um pouco de empatia. Como é que você ouve de um médico que você não pode mais fazer aquilo que você tanto ama? Gente, não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem problemas físicos. Não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem um problema crônico no joelho. Isso todo mundo sabe. Se eu sou jornalista que sei, imagina todo mundo que trabalha no dia a dia. Eu sei que ele sente dores, eu sei que ele não treina bem por conta do problema no joelho. Eu sei que tem atividade que ele sai no meio por conta de dores no joelho. Eu sei disso tudo. Eu sei também que o processo de recuperação dele é muito mais extenso por conta desse problema no joelho. A gente sabe disso tudo. Mas se põe no lugar do De La Cruz, você como ser humano ouvir isso de um médico e um médico do Flamengo, obviamente que ele não recebeu muito bem isso. Ele deve estar extremamente triste. Ele pode, inclusive, entrar na justiça, pelo que me falaram. Enfim, ele pode fazer um monte de coisa. Mas a declaração já foi feita, já vazou.
Você vai ler aí, Fernanda? Vou ler aqui, então, ó. tá. Esse é o print da conversa do grupo, né, que o Runco escreve. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação de De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, ou seja, andamos com as duas pernas, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, atenciosamente. Uma falta, talvez, até de uma coisa mais objetiva. Posso contextualizar uma situação sim. que é importante de bastidores, para quem não conhece bastidores de Flamengo? O Runco e o Tanuri, que é o ex-chefe do Departamento Médico do Flamengo. E essa é a palavra. Gestão, da né? antiga gestão, quando o De La Cruz foi contratado. Essa é a palavra. Eles se odeiam. Eles não podem se cruzar. Então, assim, isso também envolve o bastidor, a política do Flamengo. Isso, de certa forma, porque a gente pode interpretar de várias maneiras essa declaração. Isso aí também foi uma forma de criticar a antiga gestão que contratou o De La Cruz. Por isso que eu achava importante o Márcio Tanuri se manifestar, o Marcos Braz, na ocasião, se manifestar, o Bruno Spindel, que ainda continua no Flamengo, mas na ocasião era o diretor executivo, ele também se manifestar, e o próprio Rodolfo Landim, que era o presidente do Flamengo, se manifestarem. Porque, de certa forma, ele está dizendo que o jogador foi contratado sem ter condições físicas para jogar. Ele disse isso com outras palavras. Mas eu acho que, nesse momento, a única pessoa que tem obrigação de se manifestar é o Runco. Sim. Porque os outros já passaram, Sim. contrataram, já foi, já tem uma nova gestão, E já aconteceu. O Renato Maurício Prado, que é jornalista, atualmente está no UOL, ele entrou em contato com o Runco respondeu a ele dizendo o seguinte: eu me coloco à disposição do BAP, atual presidente do Flamengo. Se o BAP quiser que eu me afaste, ou seja, que eu não faça mais parte desse cargo diretor médico do Flamengo, ele sai. Então, assim, depende muito do que o BAP vai fazer. E se o BAP, até o momento, não afastou, não demitiu o Runco, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Até porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo, com outras palavras, um comunicado bem grande, com outras palavras, o Runco não faz parte do nosso dia a dia aqui. Então, entre aspas, eles estão jogando a culpa para a Gávea. Para a Gávea resolver. Sim. Porque Ninho do Urubu é diferente da Gávea, que é muito mais institucional, uma outra esfera. E aí, enfim, muita gente cobra a saída do Runco. Eu acho que isso não vai acontecer, porque não aconteceu até o momento. Eu acho que é isso. O Runco que tem que falar e talvez o presidente também, porque quando ele é o diretor ali na questão do departamento médico, Pedrosa, é ele que se posiciona, é ele que está falando em nome do Flamengo. Ele não está falando sozinho da cabeça dele, ele está falando em nome do Flamengo. Agora, olha aí, o que é? É imagens da coluna do Fla, um beijo pra galera da coluna do Fla, sobre a chegada do Saul no Galeão, tá aí na tela, Vene Casagrande, para reforçar o Flamengo. Você não queria falar de gente chegando? Eu brinquei aqui, mas é muito sério isso, né? Porque isso acontece justamente num bom momento pro Flamengo, quando o Flamengo consegue o primeiro reforço na janela, algo que a torcida estava tanto pedindo, e chega um espanhol que tem uma experiência absurda no futebol europeu, anos de Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, jogou no Sevilha. Para mim, é uma baita contratação do Flamengo. Não sei se ele vai chegar para ser titular, mas é um jogador com 30 anos. Se a gente for olhar o histórico dele de lesão, quase não teve lesão na carreira. Ou seja, com 30 anos ele pode performar muito bem no futebol brasileiro. E chega para compor um baita elenco do Flamengo, numa posição que o Flamengo necessita, o meia-direita, para fazer também o meia-esquerda. Então a gente brinca aqui, mas isso precisa ser dito. O Flamengo fez uma contratação muito boa no mercado da bola. Muito bem. E quem também fez uma contratação muito boa foi o meu fogão, Lucas Pedrosa. Verdade. O Barreira.